Você não consegue ver a mão na sua frente. A pedra calcária pressiona seus ombros pelos dois lados. Cada respiração é curta, úmida, quente. E o som que você ouve não é silêncio, é água. Água que não estava aqui quando você entrou. Água que está subindo, centímetro por centímetro, com uma paciência que a rocha não tem quando está dissolvendo o oxigênio que você ainda tem para respirar. É isso que 7 homens sentiram no interior de uma caverna na província de Chaisongbun, no Laos, em maio de 2026. O mundo pensou que havia aprendido tudo sobre resgates em caverna depois de 2018. Depois dos meninos tailandeses. Depois do alívio coletivo. Depois dos documentários e dos filmes. Mas o Laos preparou uma armadilha tecnicamente mais complexa, geologicamente mais traiçoeira, e com um desfecho que ninguém viu chegando. Para entender o que aconteceu na caverna de Chaisongbun, você precisa primeiro entender quem eram esses 7 homens. Não eram aventureiros. Não eram turistas em busca de emoção. Eram trabalhadores. Homens entre 30 e 50 anos, moradores de comunidades rurais nas montanhas do centro do Laos, que conheciam aquela caverna da forma como um fazendeiro conhece o próprio campo, pela repetição, pelo hábito, pela memória do corpo. Entravam naquele sistema de túneis calcários em busca de ouro artesanal e, segundo relatos locais, também caçavam animais silvestres no interior das passagens. Era trabalho precário, físico e completamente invisível para o mundo exterior. A caverna não era um destino, era um local de trabalho. Em 19 de maio de 2026, os 7 desceram. O dia começou sem nenhum sinal de alerta. O céu, sobre as montanhas de Chaisongbun, estava aberto. A temperatura era de 28 graus. E a trilha íngreme de 5 quilômetros, que levava até a entrada da caverna, estava seca e transitável. Eles carregavam lanternas de cabeça, picaretas, sacos de tecido e água. Nenhum equipamento de emergência, nenhum rádio, nenhuma linha guia conectada à saída. Entraram como sempre entravam, confiando no conhecimento acumulado de décadas naquele sistema específico. E foi exatamente esse conhecimento que os impediu de reconhecer a tempo o sinal que a montanha estava enviando. A geologia do Laos é traiçoeira de uma forma que poucas regiões do planeta conseguem igualar. O país está assentado sobre uma das maiores formações de karst tropical do mundo. Rocha calcária esculpida por milênios de erosão química e fluxo d'água subterrâneo. Sistemas de cavernas nessa geologia não são estáticos. São dinâmicos, porosos e profundamente conectados aos padrões de chuva da superfície. Quando chove sobre a floresta acima, a água não simplesmente escorre pelos rios. Ela infiltra pelos solos, desce pelas fraturas da rocha, acumula em reservatórios subterrâneos e, quando a pressão é grande o suficiente, emerge, com violência, pelo interior das cavernas. Não pelos tetos, pelos pisos, pelos sumidouros, drenos e frestas que os moradores locais nunca mapearam formalmente porque nunca precisaram, até agora. As monções de maio chegaram sem aviso sobre as montanhas de Chaisongbun naquela tarde. Não uma chuva gradual, uma ruptura atmosférica, o tipo de evento que geomorfólogos classificam como precipitação extrema e que os moradores locais descrevem simplesmente como a chuva grande. Em menos de 2 horas, o nível dos aquíferos subterrâneos sob aquele sistema calcário subiu entre 2 e 3 metros. A água entrou pelo piso da caverna com a pressão de uma torneira industrial. Passagens que tinham 40 centímetros de espaço livre no topo ficaram completamente submersas em questão de minutos. Um dos 7, o mais familiarizado com o sistema em situações de alagamento, identificou a janela de fuga antes que fosse tarde demais. Usando uma técnica que os mergulhadores tailandeses descreveram posteriormente como "bull-out", mergulhar horizontalmente através de passagens completamente submersas, navegando pela memória tátil das paredes, ele conseguiu sair. Chegou à superfície coberto de lama,
sem fôlego, e acionou as autoridades imediatamente. Os outros 6 ficaram para trás. Dentro da caverna, o cenário que se instalou nas primeiras 48 horas era um manual de sobrevivência em confinamento extremo. Os 6 homens encontraram uma plataforma de rocha elevada, uma prateleira calcária a cerca de 300 metros da entrada, onde a água ainda não havia chegado completamente. Ali, reunidos no único ponto seco disponível, enfrentaram um conjunto de problemas que se alimentavam mutuamente. O primeiro era o ar. Uma caverna inundada é um sistema fechado. A decomposição de matéria orgânica no interior, somada à respiração contínua de 6 pessoas num espaço confinado, eleva progressivamente a concentração de dióxido de carbono e reduz a disponibilidade de oxigênio. Especialistas em medicina hiperbárica estimam que, em cavernas parcialmente alagadas, sem ventilação ativa, os níveis de CO2 podem atingir concentrações tóxicas em 72 horas. Dor de cabeça, desorientação, taquicardia e, em casos severos, perda de consciência sem aviso. Os 6 homens não tinham instrumentos para medir o que estavam respirando. Tinham apenas o próprio corpo como indicador. O segundo problema era psicológico. A pesquisa sobre psicologia de sobrevivência em confinamento subterrâneo documenta um padrão consistente. Nas primeiras horas, o grupo tende a agir coletivamente e com racionalidade relativa. Nas horas seguintes, quando a ausência de resgate confirma a gravidade da situação, o pânico começa a trabalhar individualmente. Cada pessoa processa o confinamento de uma forma diferente. Alguns entorpecem, alguns agitam, alguns tomam decisões que, fora da caverna, jamais tomariam. No caso Tham Luang, em 2018, os meninos tailandeses foram encontrados meditando em formação semicircular, treinados por seu técnico, ex-monge budista, para conservar energia e oxigênio através do controle respiratório. Os 7 homens do Laos não tinham esse treinamento. Tinham experiência de trabalho, conhecimento geográfico e a disciplina silenciosa de quem sabe que entrar em pânico naquele espaço seria fatal. Durante 7 dias, aparentemente, isso foi suficiente para mantê-los vivos. O terceiro problema era a comunicação. A 100 metros de profundidade, dentro de 340 metros de túnel calcário inundado, não existe sinal de rádio, não existe celular, não existe nenhuma forma de enviar ou receber qualquer informação do mundo exterior. Os 6 não sabiam se alguém havia chegado à superfície. Não sabiam se havia uma operação de resgate em curso. Não sabiam se alguém sabia onde estavam. O silêncio de uma caverna inundada não é neutro, é absoluto. E o absoluto, quando você está vivo dentro dele, sem saber se alguém está procurando por você, tem um peso que nenhuma descrição técnica consegue traduzir completamente. A operação de resgate que se formou em torno da caverna de Chai Sombun nas primeiras 72 horas após o alerta revelou, com clareza brutal, a diferença entre boa vontade e capacidade técnica. As equipes locais chegaram rapidamente. Eram competentes, dedicadas e conhecedoras do terreno. Mas a caverna que precisava ser penetrada tinha 340 metros de extensão, passagens de 60 centímetros de largura, nível de água instável e condições de visibilidade que variavam entre precárias e nulas, dependendo do fluxo da corrente subterrânea. Nenhum protocolo de mergulho recreativo se aplica a esse ambiente. Nenhum equipamento de emergência padrão é suficiente. O governo do Laos reconheceu isso em menos de 48 horas e fez a chamada que países em situações semelhantes aprenderam a fazer depois de 2018. Pediu ajuda a quem havia estado lá antes. Mik Kopasi chegou da Finlândia. Norhased Palasingh chegou da Tailândia. Ambos estiveram na caverna Tham Luang em 2018. Ambos participaram de uma das operações de resgate subaquático mais complexas já documentadas em ambiente de caverna. E ambos trouxeram ao Laos
algo que nenhuma quantidade de boa vontade local poderia substituir. A metodologia correta para aquele ambiente específico. Isso significava rebreathers de circuito fechado, equipamentos que reciclam o gás expirado, eliminam as bolhas que perturbam o sedimento e oferecem autonomia de horas, em vez de minutos, dentro de passagens confinadas. Significava misturas gasosas especializadas, calculadas para as profundidades específicas do sistema. Significava linhas-guia instaladas desde o primeiro metro de entrada, criando um fio de navegação para situações de visibilidade zero. E significava, acima de tudo, uma abordagem que trata cada avanço dentro do túnel como um problema de engenharia a ser resolvido, não como um ato de coragem a ser executado. O geólogo australiano Arnold Dix, que acompanhou a operação remotamente e participou do resgate dos 41 mineiros indianos em Uttarkashi em 2023, declarou à ABC australiana algo que resume a lógica de toda essa metodologia. Espero que tenham sucesso, mas também espero que não morram no processo. A frase soa fria quando tirada de contexto. Dentro do contexto do resgate em caverna, é a afirmação mais responsável que existe. Um resgatista morto dentro de um sistema inundado não é apenas uma tragédia. É um problema logístico que complica a operação inteira e reduz as chances de sobrevivência de quem ainda está preso. Preservar o resgatista não é egoísmo, é aritmética de sobrevivência. Durante os dias que antecederam o encontro com os sobreviventes, a equipe avançou e recuou múltiplas vezes. Quando a chuva intensificava e o nível da água subia dentro do túnel, eles saíam. Não porque haviam desistido, mas porque entrar com o nível subindo significa arriscar ficar preso pelo mesmo mecanismo que prendeu os 7. Quando a chuva amenizava e a água baixava marginalmente, eles voltavam. Cada entrada era precedida de uma avaliação de condições: velocidade da corrente, visibilidade estimada, temperatura da água, cálculo de consumo de gás para aquela profundidade e aquela distância. Era resgate como ciência aplicada, com todas as limitações que a natureza impõe a qualquer ciência aplicada em tempo real. No dia 27 de maio de 2026, 8 dias após os homens ficarem presos, a equipe penetrou o sistema profundamente o suficiente para encontrá-los. 5 homens, sentados sobre a plataforma de rocha no escuro, cobertos de lama, com as lanternas de cabeça ainda funcionando, a 300 metros da entrada da caverna. Vivos. Debilitados, mas lucidamente vivos. O que, dado o volume de CO2 que tinham respirado ao longo de uma semana, representa um dado que os médicos envolvidos no resgate descreveram como clinicamente notável. O vídeo publicado por Noraced Palacin mostra os 5 rostos iluminados pelas câmeras dos mergulhadores, exaustos, assustados, mas presentes. Miko Pazzi escreveu nas redes sociais com a contenção de quem sabe que o trabalho não acabou. Depois de uma semana de trabalho árduo em equipe, finalmente encontramos 5 das 7 pessoas desaparecidas. 5, não 7. Os outros 2 não estavam na plataforma. Não estavam em nenhuma das câmaras alcançadas pela equipe até aquele momento. Suas posições no interior do sistema permaneciam desconhecidas no momento em que este roteiro foi escrito. As buscas continuavam. A chuva oscilava. O nível da água no túnel subia e descia com a mesma indiferença com que havia subido em 19 de maio, enquanto 7 homens trabalhavam lá dentro sem imaginar que aquele seria o dia em que a caverna decidiria não deixá-los sair. O caso Laos de 2026 não é apenas uma história de resgate. É uma história sobre a distância entre o que achamos que controlamos e o que a natureza efetivamente permite que controlemos. Sobre homens que conheciam uma caverna intimamente, que a haviam percorrido dezenas, talvez centenas de vezes, e que, numa única tarde de chuva intensa,
descobriram que o conhecimento acumulado não cobre todas as variáveis. Sobre equipes de resgate que precisaram recuar diante da água com a mesma frequência que avançaram dentro dela. Sobre a diferença entre coragem e protocolo e por que, dentro de um túnel de 340 metros completamente inundado, o protocolo salva mais vidas do que a coragem. E sobre dois homens que, enquanto você assiste a este vídeo, podem ainda estar esperando no escuro de um labirinto de pedra calcária que o mundo mal sabia que existia. O oceano não é o único abismo que guarda segredos. A terra também os guarda. E às vezes, a terra não os devolve.